Escuta, você não acha que está na hora de você parar de ser refém dos seus sentimentos? Quantas não foram as vezes que você teve a sensação de que Deus estava distante, de que Ele não estava ouvindo as suas orações, de que você estava perdido, sozinho aqui nesse mundo? Só que lá no fundo, você tem certeza que Deus continua sendo Deus, Deus continua no controle, Deus continua se importando com você. É que no fundo os seus sentimentos aqui estão tendo a palavra final na sua vida. Só que agora considera aqui comigo o que é que diz a palavra de Deus em Jeremias capítulo 17, versículo 9. Eu vou ler esse versículo aqui para você. O coração é enganoso, é incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? Bom, com base no que a gente acabou de ler aqui então, eu vou precisar te dizer algo que não vai soar bem nesse primeiro momento. Segundo o que a palavra de Deus nos disse, o nosso coração não é um guia seguro. Infelizmente, a gente vive numa cultura que diz algo que é totalmente contrário ao que a palavra de Deus acabou de nos dizer. Nossa cultura diz que nós precisamos seguir o nosso coração. A nossa cultura diz que se nós não estamos sentindo, nós não deveríamos forçar. Que nós deveríamos ser guiados pela nossa intuição. Mas acredite, tão certo quanto esse cachorro que late aqui, é a palavra de Deus dizendo para você hoje: o seu coração não é um guia seguro. Porque perceba, o nosso coração ele gera sentimentos que oscilam a todo momento. O tempo passa e a gente já muda a maneira como nós sentimos alguma coisa. De repente, o ambiente onde você está te faz se sentir de alguma forma. De repente, uma notícia que você ouviu é o que faz com que você tenha determinado tipo de sentimento. De repente, o seu cansaço faz com que o seu humor, o seu sentimento esteja de uma forma. Então perceba, o nosso coração, os nossos sentimentos não é um guia seguro. Nós precisamos nos apoiar em algo que não muda, em algo que permanece para sempre. Nós precisamos nos apoiar na palavra de Deus. O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo eternamente. E a palavra dele não muda conforme o tempo, não muda conforme o clima, não muda conforme o nosso humor. Ela permanece sempre a mesma. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, ele diz que nós vivemos pela fé e não por aquilo que nós vemos. Ou seja, nós não vivemos por aquilo que está diante dos nossos olhos, por aquilo que nós sentimos na pele, nós vivemos pela fé. A fé que nos leva a crer naquilo que Deus disse na sua palavra, mesmo que tudo ao nosso redor esteja dizendo o contrário. E aí talvez você me pergunte aqui hoje, mas eu sou crente, eu já vivo pela fé, e por que é que os meus sentimentos continuam me sabotando? Como é que eu faço então quando eu sinto medo? Como é que eu faço quando eu estou abatido? Vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina em relação a isso? Então, quando a gente vai lá para o Salmo 42 e a gente vê Davi fazendo a seguinte oração: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu o verei. Perceba que é como se Davi estivesse conversando com a própria alma. E aqui eu destaco para você que ele está abatido, ele está dizendo isso para si mesmo. Só que ele não esconde isso. Davi não fingia que estava tudo bem, mas ele também não deixava os seus sentimentos governarem a sua própria vida. Antes, ele pega a maneira como ele está se sentindo, ele pega a sua alma e derrama ela diante de Deus. Então a palavra de Deus está ensinando a gente aqui que a nossa fé nos levará a pregar para nós mesmos quando os nossos sentimentos quiserem nos sabotar. Eu gosto de pensar que os nossos sentimentos são como o clima. Eles mudam a todo momento. Em determinadas regiões do nosso país, isso fica mais nítido ainda. Tem lugares que você acorda pela manhã e o clima é um. Daqui a pouco à tarde, o clima já é outro. Aí chega a noite e a temperatura já está completamente diferente.
muda o tempo todo. Só que aí a palavra de Deus é o exato oposto disso. Ela é como uma rocha, firme, inabalável. E se é assim, significa então que você pode construir a sua vida sobre ela, e não sobre os seus sentimentos, e não sobre essas coisas instáveis. E eu quero te lembrar também do que diz Romanos 12, versículo 2. A palavra de Deus diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A verdadeira transformação espiritual que nós precisamos, então, ela começa aqui, ela começa na nossa mente. Não começa nas nossas emoções, não começa nos nossos sentimentos. Ou seja, é quando eu renovo a minha forma de pensar. E eu renovo a minha forma de pensar na palavra de Deus. Quando eu faço isso, eu vou sendo transformado, pouco a pouco. As minhas emoções vão se silenciando, os meus sentimentos vão se silenciando e vai dando lugar à minha fé, à maneira como o Senhor pensa. Entenda, a proposta aqui não é engolir o choro e ignorar sentimentos. A proposta aqui é não ser dominado por eles. É colocá-los no devido lugar. É colocar as nossas emoções em Cristo. Nós estamos em busca aqui de um coração sensível às dores desse mundo, que sente, que chora, que sofre, que tem sentimentos que se afloram, mas que se submete à verdade, que responde às questões da nossa alma com esperança, que chora, mas confia. Então aqui vai um desafio prático para você fazer hoje. Reserva ainda hoje pelo menos 5 minutos aí no seu dia para você orar. Mesmo que você não esteja sentindo vontade, reserve esse tempo para orar. E aí, durante essa oração, fala com Deus com sinceridade, sem filtro. Exponha as suas emoções diante de Deus. Se quiser, tome emprestadas as palavras do salmista no Salmo 42. Expresse para Deus e diga: Senhor, esses sentimentos aqui estão me sabotando. A minha alma está abatida, o meu coração está dessa forma, está endurecido. Expressa para Deus como é que você está se sentindo. Diga para Ele, não esconda nada. Lembra, eu insisti com você aqui ao longo desse vídeo que nós não queremos esconder as nossas emoções, abafá-las ou mentir para Deus. Não, é necessário que você tenha sinceridade então nesse momento. E aí, durante a sua oração, diga assim para Deus: Senhor, eu não consigo controlar essas coisas aqui. E aliás, Senhor, eu mudo a todo momento. Os meus sentimentos variam bastante, mas eu estou entregando todos eles nas suas mãos, porque o Senhor não muda. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e continuará sendo o mesmo. Então eu sei que o Senhor resolverá essa situação aqui. Eu sei que o Senhor sabe lidar com isso muito melhor do que eu, que sou cheio de variações. Você não precisa e não deve ser refém dos seus sentimentos. Eles mudam a todo momento, mas a palavra de Deus, ela sim permanece para sempre. Por isso, guarde essa mensagem no seu coração hoje e leia sua Bíblia, medite nela, ore com base no que ela diz, coloque as suas emoções em Cristo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com mais pessoas.